O enunciado do exercício 1.5 nos diz: deseja-se representar os estudantes da turma através de objetos. Além do nome e do número da matrícula do estudante, o objeto deve armazenar também a quantidade de créditos já cursados. O objeto deve encapsular os dados do estudante, atentando para os detalhes abaixo. Inicialmente, notamos aqui que, para representar objetos, precisamos primeiro definir uma classe, com os seus atributos e métodos. O enunciado nos diz quais são os dados que precisam ser armazenados para cada estudante. E o enunciado também reforça que esses dados devem ser encapsulados, o que diz respeito à visibilidade e consistência deles. Vamos aos itens agora. O item A nos diz o seguinte: após criado o objeto, não é possível alterar o número de matrícula do estudante, apenas o seu nome. Se não é possível alterar algum dado do objeto, então não se deve disponibilizar um setter para ele. Mas nesse caso, como então setar o valor? Aqui nós devemos seguir o mesmo raciocínio aplicado no exercício anterior das pessoas, onde não era possível alterar o ano de nascimento. Já o nome é um dado passível de alteração, que requer então a validação para manter a consistência no estado do objeto. O item B nos diz: deve haver um método para adicionar créditos, que incrementa a quantidade de créditos já cursados pelo estudante. Não deve haver método para setar diretamente a quantidade de créditos. Este método criado, ele deve incrementar a quantidade de créditos cursados de acordo com a quantidade informada como argumento. A única forma de alterar os créditos é adicionando-os, pois então não deve haver um método para setar diretamente os créditos, apenas esse método aqui para adicionar. No item C, deve haver um método para calcular e retornar o login, que é formado pelos 3 primeiros caracteres do nome do aluno, mais os 3 últimos dígitos da matrícula. Quanto ao login, não há maiores dificuldades, é apenas necessário montar o login a partir do nome e da matrícula. No item D, temos: deve haver um método para retornar uma string com a representação textual do aluno, neste formato aqui. Este item D introduz um novo conceito que existe na orientação a objetos, o de representação textual. A representação textual de um objeto é uma string que contém todos os dados, todos os atributos que são do interesse, e de forma organizada, de forma formatada. No caso do estudante, o exercício pede que o formato da representação textual seja a palavra nome, 2 pontos, seguido pelo nome e outros detalhes. Observar que o exercício pede que haja um método que retorne a representação textual. Em Java, a convenção é utilizar o nome toString para esse método, que retorna a representação textual. Esse método então monta uma string no formato desejado com os valores dos atributos e retorna essa string. Por fim, antes de implementar tudo isso, você deve fazer um diagrama de classes e um diagrama de objetos com 2 estudantes, e aí sim desenvolver um projeto BlueJ com a implementação para instanciar alguns objetos e testar os seus métodos.